Garcia Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia, com esse que é o nosso 10º vídeo já do estudo da parte geral do direito civil. Hoje é um vídeo curtinho, nós vamos falar especificamente sobre o nome civil, ainda dentro do estudo dos direitos da personalidade. Bom, o nome é a designação pelo qual a pessoa se identifica no seio da família, pertencente ao seu grupo familiar, aos seus ascendentes, seus descendentes, e na sociedade, na qual ele também está inserido, diferenciando também dos outros indivíduos. O artigo 16 do nosso Código Civil determina que toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendido tanto o prenome quanto o sobrenome. E a gente já fala dessas duas partes do nome. Prenome é o nosso que nós chamamos vulgarmente de primeiro nome, e os sobrenomes, que são os nomes familiares, que vêm acompanhando as nossas gerações. O nome é a expressão mais característica da personalidade, com dois aspectos muito importantes, um aspecto público e o outro aspecto da sua vida íntima, da sua vida privada. Por isso que a violação do nome, a negativação indevida do nome, leva a indenizações tanto de caráter patrimonial, material, quanto de caráter moral. O aspecto público está relacionado ao controle do Estado de identificar as pessoas, disciplinando o que nós chamamos de registro público. Por isso que, uma vez identificadas essas pessoas perante o Estado, nós não podemos fazer alterações, salvo em hipóteses expressamente admitidas pelo direito. O aspecto individual está relacionado ao poder de reprimir os abusos de terceiros, como nós falamos agora, no exemplo do dano moral. O artigo 17 do Código Civil determina que o nome da pessoa não pode ser empregado por outra pessoa em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não tenha a intenção de difamação. Então, quaisquer veiculações do nome em formas públicas que possam levar ao desprezo público, mesmo que a pessoa não tinha essa intenção, poderá ser reprimida, poderá ser cancelada através dos meios legais. Como nós falamos, então, o primeiro elemento do nome é o prenome, que é o que a gente chama de primeiro nome, e o sobrenome é os nomes das pessoas, os nomes familiares. As pessoas da mesma família, com nomes iguais, usam uma expressão chamada agnome, que é o que vem no finalzinho do nome, como filho, neto, júnior, etc. Então, júnior, filho, neto não são sobrenomes, são agnomes. No registro devem constar os nomes dos genitores, a Lei 8.560 obriga o oficial do registro civil a comunicar ao juiz dados sobre o suposto pai, quando isso não for identificado pelo próprio pai da criança. Em qualquer forma, o CNJ permite que as mães registrem os nomes dos filhos, mesmo sem a presença dos pais. Essa é uma tarefa que depois do parto incumbe ao pai, mas é permitido também que a mãe faça o registro do filho. E os nomes, em regra, são imutáveis, salvo as exceções legais. O pseudônimo adotado para atividades lícitas, como pessoas que usam pseudônimos, nomes fantasias, aí para pessoa física, não para pessoa jurídica. Mesmo a pessoa física, esse pseudônimo ele tem proteção, a mesma proteção que nós damos ao nome, mesmo não tendo um registro específico. Mas vamos lá, quais são as hipóteses que permitem a retificação do prenome ou do nome, as modificações do nome? Então, no caso do prenome, nós temos erros gráficos que permitem a retificação, expor a ridículo o seu possuidor, aqueles nomes que eventualmente expõem o possuidor a ridículo, proteção contra a coação, as pessoas às vezes estão sendo vítimas de crimes, dos mais diversos, estão vítimas de coação, elas podem também pedir a retificação, a modificação do seu prenome. O evidente erro gráfico e de outros erros que não exijam qualquer indagação, a constatação imediata de necessidade para sua correção, pode ser feito de forma sumária no cartório. O próprio cartório pode fazer essa correção. No caso de expor ao ridículo, aí a constatação depende de uma apreciação judicial através de um procedimento chamado retificação de nome. O juiz vai ter que analisar se realmente
a situação está expondo a ridículo, se justifica alterar aquele nome. Da mesma forma, a proteção contra a coação ou ameaça decorrente da colaboração com apuração de crimes também depende da análise judicial. A jurisprudência hoje admite a substituição do pronome oficial pelo pronome de uso, tá? Como e em alguns casos também, né, a tradução de nomes estrangeiros, que são difíceis de ser pronunciados na nossa língua, né, por exemplo, algumas línguas asiáticas, né, ou do Oriente Médio que tem dificuldade de pronunciar o nome aqui, há a possibilidade de adoção de nomes brasileiros também. E nós também temos a possibilidade de mudança de prenome no caso de adoção, né, no caso de multiparentalidade, tá, no caso de transgenia, tá, então nós temos essa possibilidade. Né. Adição ao nome, quando é que nós podemos incluir elementos no nosso nome? Tá? Tem sido admitida a inclusão de apelidos, né, no caso do presidente Lula, por exemplo, no caso da Xuxa, tá? Ou para melhor identificação das pessoas, né, que incluíram os seus agnônimos, seus apelidos, suas alcunhas nos seus nomes próprios. Tá? Também é admitido o acréscimo de demais um prenome ou um sobrenome materno para solucionar problema de homonimia. O que é isso? Pessoas com nome muito igual, né, e às vezes isso está dando problema no seio social. Tá? Então a pessoa inclui um nome a mais, né, ou o sobrenome materno da família para poder diferenciar de outros elementos da sociedade. A Lei de Registros Públicos permite ao interessado, no primeiro ano depois da sua maioridade, através de um procedimento administrativo no próprio cartório, tá? Ou então judicialmente, né, alterar o nome desde que não prejudique os apelidos de família. Então ele não pode criar apelidos novos de família, ele tem que incluir, né, apelidos de família, mas não criar ou modificar. Tá? São permitidos acréscimos de nome em razão de parentesco por afetividade também, né, isso é muito comum, tá? E em razão de casamento, união estável, adoção, também é possível mudar nome, divórcio, né, porque aí nós vamos modificar, o nome que foi agregado no casamento vai ser separado depois no divórcio também. E em caso de mudança de gênero, tá? Também é possível a mudança de nome por uma questão de dignidade humana. Tá? E por fim, nós encerramos essa aula falando sobre a proteção ao direito de intimidade. Né? Falando de nome, nós pensamos na intimidade daqueles que têm a violação do seu nome, da sua vida privada. Né? O artigo 21 do nosso Código Civil determina que a vida privada da pessoa natural é sempre inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa situação. Nessa intimidade, nós temos a nossa intimidade econômica também, por isso que, né, nós temos proteção com relação às movimentações bancárias, nós temos a nossa intimidade com relação aos nossos atos próprios, né? Então, aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa, a impossibilidade de filmar, né, cenas íntimas, por exemplo, utilização de banheiros. Tá? Então, essa proteção ela é de origem constitucional, regulamentada pelo Código Civil, tá? E, além disso, né, todos os aspectos da nossa intimidade, né, têm que ser preservados, inclusive os nossos aspectos no meio eletrônico. Né? Por isso que nós temos agora a promulgação da legislação que regulamenta os dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados também protege a nossa intimidade dentro do universo do direito digital. Tudo bem? Então, com isso, nós vamos encerrando esse nosso curtíssimo vídeo de hoje. Bons estudos a todos. Até mais.